Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, nós queremos também, como os nossos filhos, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprender a respeito do Senhor e da maneira como o Senhor quer que vivamos aqui, em temor ao Teu nome. Por isso, Pai, usa desse texto, inspirado pelo Teu Espírito Santo, para nos falar nessa hora. Que esse Espírito que inspirou a Escritura, seja aquele a nos iluminar nesse momento. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Existem coisas que nós não podemos parar de repetir. Uma delas é a respeito, ou o ensino da Escritura a respeito de família, de casamento, da educação dos filhos. Essas coisas, elas têm que ser trazidas constantemente à nossa memória. Denise está lendo um livro, e essa semana, enquanto ela lia e fazia ali seu exercício, me fez algumas perguntas, e eu respondi com coisas que ela certamente já ouviu, já me ouviu falar, porque eu já falei várias vezes. E se tem uma pessoa nesse mundo que eu tenho dó, é dela, porque ela já me ouviu falar as mesmas coisas, ela já me ouve há 28 anos. Não é fácil ter um pastor assim, e não é só o sermão na igreja, né? Ela reclama, volta e meia, eu vou falar alguma coisa, ela fala assim: você já está me dando sermão, né? Ser mulher de pastor deve ser difícil, Deus te abençoe, viu, querida? Mas o que a gente conversou essa semana ali, enquanto ela estudava o livro, foi exatamente a respeito do propósito do casamento. Ela está casada comigo há 28 anos, né? E só agora que foi aprender a respeito do quê. Mas é interessante como a Escritura diz o que é o casamento, para que é que o casamento serve, e como a gente tem a tendência de esquecer. Mas esse esquecimento não é só da mente. Esse é um esquecimento prático. Ou seja, nós colocamos às vezes os conceitos da palavra de Deus de lado, porque aquilo que a gente faz muitas vezes não condiz exatamente aquilo que o conceito nos ensina. E quando a gente tem essas lutas pessoais com essas coisas, a gente tende a relegar a verdade, às vezes, a segundo plano. Casamento, queridos, e família é algo que está exatamente no centro da vontade da criação de Deus. No primeiro capítulo da Bíblia, o Senhor diz que criou o homem e mulher, macho e fêmea. Deus os ordena o casamento, dando a eles a capacidade de quê? Fecundidade, multiplicação, procriação. Depois, no capítulo 2, Deus reitera essa verdade. Deus
volta a esse ponto. O homem foi criado e a mulher foram criados por Deus como macho e fêmea para espalhar a imagem de Deus na face da terra. Nós fomos criados imagem de Deus. Ele diz assim: eu quero que vocês espalhem a minha imagem por toda a terra. Esse é o propósito de Deus. Como é que a gente espalha a imagem de Deus por toda a terra? Tendo filhos. Porque quando nós temos filhos, os filhos são criados também à imagem e semelhança de Deus. E para que Deus faz isso por meio do casamento? E aqui foi a pergunta que a Denise fez. Por que Deus não deixou só o macho? Eu acho que Adão, inclusive, pensou isso lá, depois do pecado, não é? Depois do pecado ele deve ter pensado isso. Olha, se o Senhor não tivesse criado a mulher, não tinha pecado. Mas é interessante que Deus espalha a sua imagem por toda a terra, por meio dos nossos filhos. E tanto homem quanto mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, espalham isso. E Deus então fala-nos por meio do casamento de um relacionamento muito maior, porque nós somos chamados ao casamento exatamente para refletir a relação do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Parou para pensar nisso? Casamento é isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios. Ele diz que o marido deve amar a sua esposa, a esposa deve ser submissa ao seu marido, e lá para as tantas ele vira e diz o seguinte: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O casamento, ele foi criado, ele foi feito por Deus para refletir essa graça imensa, essa misericórdia imensa de Deus sobre o seu povo, povo da sua aliança. É por isso que, se a gente começa no caminho errado no casamento, a gente vai ter problema lá na frente. Todo casamento que eu sou chamado para pregar, para falar, eu aconselho os noivos antes e faço questão de dizer isso publicamente. Se você se casou para ser feliz, não vai dar certo. Não se case para a sua felicidade. Se você entendeu o que é o casamento, você vai casar para fazer o outro feliz. E a sua felicidade será encontrada no fazer o outro feliz. E não o contrário. Porque Jesus Cristo veio morrer para fazer a sua igreja uma igreja bem-aventurada. Pastor, é muito fácil falar isso. Mas é muito difícil fazer isso. É muito complexo fazer isso. E é por isso que, ao fazer essas coisas, nós precisamos fazer em Cristo e para Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode ter expectativa de alegria no casamento. Eu não estou dizendo que você não pode ter expectativa de bem-aventurança no casamento. Não é isso. Eu estou dizendo que a motivação não pode ser essa. E porque essa instituição de Deus é tão preciosa, é tão sagrada, é exatamente nesse ponto que aquele que a Escritura reconhece como o inimigo das nossas almas nos ataca. Hoje nós vivemos um ataque cultural à chamada instituição do casamento. Mas isso não é novo, isso é um ensinamento demoníaco de todas as eras. Eu lia sempre, me lembro, no seminário, um texto do apóstolo Paulo, em Timóteo. Ele diz assim, que existem aqueles que seguem a ensinos de demônios e que proíbem o casamento. Eu ficava olhando para aquele texto e falava assim: gente, por que demônio vai proibir casamento? É claro que o demônio vai ensinar essas coisas. Ele quer destruir as coisas que Deus criou. É por isso que hoje a nossa cultura, a nossa sociedade globalizada ataca o gênero
ataca e vem com teorias de gêneros. É por isso que a definição de macho e fêmea nos nossos dias se tornou um negócio tão fluido, tão estranho, tão esquisito. Você lê essas coisas no jornal, né, e fala assim, gente, esse povo tá louco? E sabe qual é a resposta? Tá. Isso é vontade, isso é desejo, sim, de Satanás. Que as coisas que Deus ensinou, que as verdades que Deus nos ensinou sobre macho, fêmea, casamento, filhos, e todas elas sejam revertidas, sejam destruídas. Porque Deus é o Criador da família. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar os olhos para a Escritura e na Escritura aprender a respeito dos padrões de Deus para a família. Mas qual Escritura, pastor? Toda a Escritura. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus que é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu fico abismado. Eu trabalho com escolas cristãs. Eu sou diretor de uma associação de escolas cristãs no Brasil. E eu caminho pelo país dando palestras, principalmente para professores. Às vezes me chamam para falar em eventos para os pais. Meus irmãos, como está complicado essas coisas, como estão complicadas essas coisas. Nós somos como que perdidos nesse mundo com as diversas teorias, ideias que o mundo tem a respeito de educar filhos. Quando a gente está com uma dúvida, a gente recorre a quem? Ao Google, né? Google é o meu pastor. Nada me faltará. A gente vai lá e fica vendo, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer isso? Como que eu digo não para o meu filho? Como que eu digo sim para o meu filho? Será que eu devo fazer aquilo? Nós não temos mais confiança na palavra de Deus para nos ensinar, para nos mostrar, para nos orientar aquilo que devemos fazer sobre casamento, sobre relacionamento, sobre filhos e assim por diante. Mas a Escritura é útil. Essa Escritura que fala sobre Jesus Cristo, ela toda, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura que aponta para Jesus e que nos ensina como devemos viver. Então, dentro desse contexto de que toda a Escritura aponta para Cristo, assim o Salmo 128 também nos ensina. Ele começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Aonde é que você já leu essa expressão na Bíblia? Quem lembra aí? Salmo 1, lembra do Salmo 1? Não é? No negativo é a mesma coisa. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Que não anda, não se detém, não se assenta. Ele é bem-aventurado porque ele não faz isso. Ele é bem-aventurado quando ele teme ao Senhor e ele então anda nos caminhos do Senhor. E aí o texto começa a dizer como ele vai viver dessa maneira. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Deixa eu tentar explicar para vocês esse texto com um pouco de detalhe. A primeira coisa é entender o que é bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Que está lá no Salmo 1, que está nesse Salmo, que está em vários outros Salmos e que se encontra com destaque num bem conhecido sermão do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Lembram? As chamadas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, Jesus tirou essa linguagem do livro dos Salmos e disse como essas pessoas são bem-aventuradas. O que é um bem-aventurado? Algumas traduções modernas trazem a palavra feliz. Aliás, essa tradução diz assim, e feliz serás, ali na frente, lembram? Nesse mesmo verso. Mas a palavrinha é bem-aventurado, e bem-aventurado será. Então a gente precisa entender o que é um bem-aventurado. E eu sei que eu tenho que explicar porque a gente não usa essa expressão regularmente, não é? Exceto algumas pessoas, né, que chegam para outros e dizem, você é um bem-aventurado. Conhece alguém que fala assim? Não, né? Então a gente precisa traduzir a expressão. O que é um bem-aventurado na Escritura? Um bem-aventurado na Escritura é um homem que recebe a paz de Deus, tendo na sua vida
integridade, porque ele foi abençoado por Deus. O bem-aventurado não é um cara, uma pessoa, um indivíduo, uma família, uma casa ou um país que não tem problemas. Eu não conheço essas pessoas no mundo. Todos nós temos. Então como é que alguém pode ser esse bem-aventurado tendo problemas? É porque, tendo problemas, eu continuo tendo paz com Deus. Eu fui perdoado pelo meu Senhor. Eu fui salvo pelo meu Senhor. Então esses problemas que existem na minha vida são sim problemas, são sim dificuldades, mas o meu Senhor me ensina como eu devo trabalhar com eles, humilhando-me e esperando debaixo da graça dele. Não é não ter problemas, não é não ter doenças, não é não ter dificuldade financeira, é entender que eu tenho a paz de Deus e que eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e saber que não existe nada contra mim. Essa semana a gente assistiu o filme da Lava Jato. Com exceção dos palavrões, o resto é bom, é interessante. Mas eu fico olhando um filme daquele, olhando aqueles homens corruptos e pensando como deve ser a vida deles. Meu Deus. Cheio de regalia, cheio de coisa, cheio de riqueza, cheio de dinheiro, cheio de milhões. Eles não se contentam com milhões, eles vão atrás dos bilhões, não é? Mas um dia o japonês da Federal bate na porta. Não tem paz, não tem integridade. Essa semana alguém escreveu num grupinho lá que eu sou parte, estão levantando aí um dossiê de não sei o que, de não sei o que. E aí outro irmão respondeu, rapaz, o único dossiê que tinha contra mim, ele foi sumido 2000 anos atrás. Ele foi grudado na cruz. Ele desapareceu. Eu posso dormir em paz, porque eu tenho um Salvador, porque eu sou bem-aventurado. É isso que o Senhor Jesus diz quando ele vira para os discípulos, olha, vocês vão ter problemas, mas a minha paz eu vos dou. É ter a paz de Cristo, é ter a Cristo como Senhor. Isso é ser bem-aventurado. Não existe outra bem-aventurança. Você pode buscar bem-aventurança em todas as coisas desse mundo e você não vai encontrar. O bem-aventurado é aquele que recebe o sorriso de Deus e não a cara feia de Deus. É aquele que recebe a graça do Senhor, é aquele que consome a misericórdia de Deus na sua vida e se alegra porque foi perdoado. E porque tem essas coisas, ele vai desenvolver na sua vida outras que são por demais preciosas. Primeira delas, temor. Lembra? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O que significa temer ao Senhor? Nós já lemos isso lá no texto de Deuteronômio. É aquele que conhece, é aquele que sabe, é aquele que entende, que reconhece quem Deus é. Sabe que Deus é o Criador, sabe que Deus é o sustentador, sabe que Deus é o Deus de amor, de justiça, da verdade, da graça, da misericórdia, o Salvador dos eleitos, o Deus da Escritura, o Deus que é cheio de justiça e que dá justiça. Ah, queridos, eu não sou justo. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho nada que eu possa apresentar diante de Deus, eu sou pobre de espírito, bem-aventurados pobres, mas eu tenho Cristo. Isso me faz o mais rico de todos os homens, isso me faz o mais bem-aventurado de todos os homens, porque eu recebo de Cristo essa deliciosa salvação. Esse é o Deus da Escritura. Temer ao Deus da Escritura é conhecê-lo, é saber quem Ele é saber que Ele está no controle da minha vida. Se você me conhece, você sabe que eu tenho várias atribuições.
Entre os meus pecados, um deles é aceitar coisa demais para fazer. E essa semana tentando dormir, pensando aí, vem, né? Você começa a dormir, parece que vem aquele sono gostoso, e de repente surgia na minha mente a imagem do meu calendário. E quando aquela imagem surgia na minha mente, eu me assustava. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para resolver. Meu Deus, eu tenho tantos compromissos diante de mim. E aquilo me tirava daquele soninho gostoso no começo da noite. Algumas pessoas começam, por causa dessas coisas, a ter pânico. Ter pânico. Porque as preocupações começam a consumir o nosso coração. O que Deus faz? O que Deus quer? Que na verdade nós temamos, que nós temamos a Ele, porque no dia que nós aprendemos a temer a Ele, nós vamos deixar de temer as coisas. No dia que nós aprendemos a temer a Deus, nós vamos deixar de temer os homens. No dia que nós aprendemos a temer a Deus, nós vamos deixar de temer as circunstâncias. No dia que eu aprender a temer mais ao meu Senhor, eu vou deixar de temer o meu calendário. Deus quer nos ensinar pela sua palavra um estilo de vida na qual o temor seja parte da nossa existência. Então nós somos chamados a aprender o temor, lá em Deuteronômio capítulo 6, por meio da leitura da Escritura, por meio de submissão à palavra de Deus, por meio de estarmos aqui juntos. Você já parou para pensar nisso, querido? Essa situação aqui, para mim, é singular. E essa situação para você deve ser singular. Deus convoca o seu povo para que reunidos nós nos levantemos e cantemos sobre Ele, sobre a soberania dEle, sobre o cuidado dEle na nossa vida, sobre o cuidado dEle na vida dos nossos filhos. Isso aqui é um privilégio que Deus nos dá de reafirmação da verdade dele na nossa vida. Cada vez que você diz assim, não vou na igreja, eu estou com sono, eu preciso descansar, eu estou com preguiça, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso fazer XYZ, deixa eu dizer para você, você perde uma oportunidade singular de ser abençoado. É por isso que a Escritura insiste que o povo de Deus tem que estar reunido. E Ele marcou um dia para nós nos reunirmos. E nesse dia, nós aprendemos aqui o temor de Deus. Nós reconhecemos quem Ele é. Nós reconhecemos o que Ele faz. E Ele nos ensina a bem-aventurança. A bem-aventurança e o temor são acompanhados de obediência. Por isso o texto diz, aquele que anda, que teme e anda nos caminhos do Senhor. O que significa andar nos caminhos do Senhor? Significa ler a sua palavra, significa orar ao Senhor, significa ter comunhão com Ele e assim fazer aquilo que é vontade dEle. Veja bem, nós ensinamos dentro do Evangelho de Cristo com muita clareza, você não pode fazer nada para a sua salvação. Quem te salva é Deus. A graça de Cristo é derramada antes de você querer. Entretanto, depois que somos salvos, nós aprendemos ou nós desejamos, queremos aprender a viver debaixo desse grande temor de Deus. E nós, para fazer isso, nós precisamos viver em obediência. Se a obediência que nós temos ao Senhor é uma obediência fruto da gratidão pelo que Ele nos deu, isso é o que Deus quer. Se a nossa obediência, ela é, primeiro, ou busca da salvação, ou uma obediência de coisas que nós queremos ensinar para os outros e não queremos fazer, ela se torna o quê? Legalismo. Legalismo mata pessoas, mata igrejas, mata famílias, mata muita coisa. Então nós precisamos aprender a obedecer a Deus,
para poder caminhar, e esse é o nosso papel na família. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre família, queridos. Família é o laboratório de teste da nossa vida espiritual. É o nosso laboratório. Aliás, a Escritura é muito clara quando vai falar sobre oficialato, sobre os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Os oficiais da igreja são os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos. E o apóstolo Paulo, nós já estudamos isso aqui, o apóstolo Paulo diz o quê? Aquele que não governa bem a sua casa, não pode fazer o quê? Não pode governar a igreja. Não pode ser oficial. É um dos testes. É o teste no laboratório de Deus. A casa. Lembra que nós lemos no Salmo 127, no Salmo anterior? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não for o centro do nosso lar, nós não vamos aprender essa obediência abençoada e nós não vamos ensinar aos nossos filhos a obediência que eles precisam ter. Nessa semana que eu estive lá no Palavra da Vida, estávamos lá eu e a Nina, e aí a gente almoçava, tomava café, nem sempre, né, filha? Mas a gente almoçava e jantava junto, e era uma mesa de 4, e estávamos só nós dois. Então, o pessoal voltava para o buffet, e eles estrategicamente colocaram nossa mesa do lado do buffet. Eu não sei se acharam que eu... Não sei. Mas, de qualquer forma, as pessoas passavam pela mesa, ida e volta, ida e volta, ida e volta, e alguns não se aguentavam, né? Viam 2 cadeiras vazias e sentavam e começavam a conversar. E eu gosto pouco de conversar, né? Então, mas foi interessante, uma jovem senhora, mãe de uma escadinha de filhos, assentou-se e começou a conversar. Pastor, às vezes eu não sei como proceder com os meus filhos. Às vezes eu tenho medo de fazer assim, e isso ser o resultado, ou fazer assado, e esse ser o resultado. Como eu devo proceder? Eu dei ali algumas dicas, olha, biblicamente você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Depois fui lá para as minhas atividades importantes da tarde, dormir, voar o drone, essas coisas, e lá para as tantas me clicou algo na mente, falei, faltou algo que eu não falei para ela. E eu precisei encontrá-la para dizer para ela, filha, talvez o mais importante de tudo que eu tenha dito para você é que você precisa ensinar essas coisas para os seus filhos com graça. E os seus filhos vão precisar entender que não são só eles que erram, que você erra, que o seu marido erra, que vocês pedem perdão mutuamente, e isso vai ensiná-los o que é a graça de Cristo. Nós temos esses papéis dentro de casa, queridos. Nós precisamos aprender a desenvolver o temor do Senhor debaixo dessa diligência, dessa obediência graciosa. Essa é uma coisa que os nossos filhos precisam ver. E como hoje foi o batismo do Mateu, Mateu precisa ver isso na vida de vocês, Douglas e Raquel. Essa obediência graciosa, porque nós temos uma tendência a nos tornar, especialmente com os nossos filhos, legalistas. Nós queremos que os nossos filhos sejam o quê? Os meninos mais obedientes da igreja. Não é? Ainda mais o filho do pastor, já imaginou? Filho do pastor que não é obediente é o fim do mundo. E nós então começamos a viver de uma certa aparência. Nós queremos que eles sejam aquilo que eles não são. E aí então na igreja e nos ambientes públicos a gente começa a criar esses legalismos. E muitas vezes nossos filhos se decepcionam com o nosso legalismo e abandonam a fé. Temor, obediência. Terceira coisa, diligência. Verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui eu falei, bem-aventurado serás e tudo te irá bem. O que isso significa, queridos? O que nós precisamos aprender aqui sobre a diligência no trabalho? Esse é um grande segredo da bem-aventurança. Deus honra o trabalho das mãos dos seus filhos. Trabalho não é maldição de Deus.
trabalho é bênção de Deus. Só que nós temos uma tendência de inverter as coisas. A gente tem raiva de qual dia da semana? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. Qual o dia mais esperado no nosso mundo? Sexta-feira. Por quê? Porque no domingo é o dia do Senhor? Mentira. Devia ser. Devia ser. Nossa expectativa devia ser: puxa vida, eu vou poder parar de trabalhar porque eu vou poder, de maneira exclusiva e integral, adorar meu Deus. Mas a gente não faz assim, né? Mas eu quero dizer para vocês que é possível. Que a gente precisa ter essa antecipação da adoração, que é importante. Então a gente vive entre segunda e sexta em maldição, sábado e domingo em bênção. Mas não é assim. Aí a gente trabalha, e no Brasil funciona assim, em outros lugares não. A gente trabalha 11 meses para que a gente tenha um mês de férias. E agora a gente vai trabalhar mais ou menos uns 60 anos para depois conseguir se aposentar. Nosso entendimento às vezes está distorcido dessas coisas. Deus quer que nós amemos o trabalho, nós não podemos transformar o nosso trabalho numa idolatria. Deus honra o trabalho das nossas mãos, porque ele está relacionado à criação. Deus deu trabalho ao homem no jardim do Éden. Deus disse: olha, vão e façam essas coisas. Eles tinham um trabalho tranquilo. A maldição veio na queda quando? Por quê? Porque o homem, tendo pecado, agora ele vai passar a obter o seu sustento de maneira penosa. Entretanto, eu acredito que os nossos primeiros pais teriam no jardim do Éden todo tipo de trabalho que nós temos hoje. Uma mãe que desse à luz a um filho teria que cuidar de um filho como uma mãe cuida hoje, só não teria cólica. Lembra? Não havia doenças, hoje há doenças, não é? Mas o mundo, mas seria trabalho. O sustento viria do trabalho. Deus não nos criou para ficarmos à toa. O trabalho foi dado como bênção ao homem, não como maldição. O pecado trouxe dificuldades. E nós precisamos aprender a diligentemente resgatar o trabalho. Como eu disse para vocês, um dos meus pecados, entre muitos, é pegar a bênção do trabalho e transformá-lo no objetivo. E aí nós nos tornamos workaholics, o vício do trabalho. Para de olhar assim para mim. Ela fica me olhando assim, tá vendo? São os nossos pecados, queridos. Nós precisamos encontrar a bem-aventurança no equilíbrio, naquilo que Deus nos dá para desenvolver. Outro segredo da bem-aventurança é o contentamento. O bem-aventurado, ele aprende a lei do contentamento. Lembram do texto? Do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás. Tem gente que nunca está feliz. Nunca é bem-aventurado. Sempre encontra algo a mais para reclamar. E a reclamação na nossa vida, ela é um termômetro, queridos, do nosso relacionamento com Deus. Reclamação é um termômetro do nosso relacionamento com Deus. Se na nossa vida o nosso principal objetivo é reclamar, e reclamamos de tudo, reclamamos do marido, reclamamos da esposa, reclamamos dos filhos, reclamamos do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos dos irmãos, reclamamos da situação, reclamamos do governo, e eu sei que em todas as coisas haverá algo a ser reclamado, nós nunca vamos aprender a lei do contentamento, nós nunca vamos ter ações de graças. E o princípio bíblico, ele é muito claro: aquilo que Deus nos dá como bênção é muito maior do que esses percalços que nós temos na vida. Muito maior. E nós precisamos aprender a desenvolver essa percepção clara do contentamento.
Qual que é a lei do contentamento no Antigo Testamento? É o 10º mandamento. Lembra do 10º mandamento? Não. Estamos precisando ler a Bíblia, hein, pessoal? Está difícil aí, hein? Não cobiçarás. A cobiça é o oposto do contentamento. Quando eu cobiço é porque eu não estou contente com o que eu tenho. Qual que é o mandamento correspondente no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo nos ensina? Alegrai-vos no... Opa, melhorou, hein? Alegrai-vos no... Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem, é um imperativo, é encontrar a nossa satisfação no nosso Deus. E assim, o Senhor nos ensina a viver como bem-aventurados que somos. Então, essa é a figura ideal do bem-aventurado nas Escrituras. Isso resulta em verdadeira prosperidade. A prosperidade não é ter, receber, ter coisas, comprar coisas, mas a prosperidade verdadeira é ter a alegria no Senhor. Tudo te irá bem, feliz serás. Por quê? Porque eu tenho o Senhor ao meu lado. Continuando o texto. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então aqui nós temos a segunda parte que fala de uma casa bem-aventurada. Se você observar, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O texto aqui está falando para alguém na terceira pessoa. Esse homem, ele é um bem-aventurado. Depois o texto muda para segunda pessoa. Então ele começa a falar para quem? Para esse homem, não é? Do trabalho de tuas mãos, tudo te irá bem. Quando nós chegamos nessa parte do texto, ele continua falando de maneira direta. A tua esposa será como a videira, os teus filhos. Eis, e aí no verso 4 ele volta à terceira pessoa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele então aqui nos fala de uma casa. Primeiro o homem, o indivíduo, agora uma família bem-aventurada. E aí ele usa várias ilustrações, né, vários conceitos da casa para nos ensinar como é uma casa bem-aventurada. Primeiro, uma casa bem-aventurada, ela é composta de homem e mulher. Marido e esposa se unem, se casam. A Escritura diz que se unem, se casam e tornam-se os dois uma só carne. Esse é um princípio fundamental para um bom relacionamento. Um casamento implica numa vida a dois, e assim depois os filhos, 3, e a multiplicação deles. A esposa no interior da casa é um símbolo da bem-aventurança de Deus. A ideia de que eu consigo estabelecer a minha casa. E aqui tem um princípio importante da Escritura. Vocês lembram que nas sociedades tribais, lá no Antigo Testamento, quando essa lei foi dada, eles viviam em tendas, e nas suas tendas eles viviam ali em grandes comunidades familiares. Mas era muito importante haver uma separação. A sabedoria popular diz o quê? Quem casa quer casa. Não entendam isso errado, porque hoje, na nossa cultura, a ideia de que a gente vai se casar quando já tiver casa comprada, apartamento, quando tiver... Acho que esse é um exagero da nossa cultura. Você não precisa ter todas essas coisas para se casar. Não procrastinem um casamento por causa dessas coisas. Às vezes isso é imposto pelos pais, e a Escritura não ensina isso. O que a Escritura ensina é que tem que haver um limite a partir do momento em que o homem toma uma mulher para se casar com ela. E agora eles formam uma nova unidade familiar que vai viver debaixo do conselho do sogro, da sogra e assim por diante. É importante essa convivência, mas que eles terão uma independência nesse processo. Isso acontece no casamento. É muito difícil, e esse foi um tema de discussão lá no nosso lar ontem à noite, que os filhos sejam independentes quando não são casados.
e quando vivem com os pais. Porque os pais, eles sempre serão pais. E eles sempre terão essa visão de pais até que esse momento final do casamento e da nova unidade familiar se forme. Então o texto dá essa ênfase: tua esposa, tua casa, teus filhos. É uma ideia de exclusividade num novo relacionamento que emocionalmente se emancipa. É quando um homem e uma mulher deixam de ser dependentes emocionalmente dos seus pais, para agora se tornarem, num certo sentido, emocionalmente dependentes um do outro, formando assim uma só carne, uma só alma nesse sentido. A tua esposa será como uma videira frutífera. Nós temos um exemplo no livro de Cantares de Salomão que fala sobre a esposa como uma videira que dá uvas, que dá fruto, que dá deleite ao marido, que se completam nos seus relacionamentos, na sua sexualidade, que foi criada para o deleite e para a procriação. E aqui vem um outro princípio que a nossa sociedade faz questão de destruir, dizendo: não, sexo pode ser praticado a qualquer hora, a qualquer momento, com quem você quiser, e assim por diante. A Escritura é muito clara, não é? Que homem se une à sua mulher, tem que ser a sua mulher, e unindo-se à sua mulher, os dois tornam-se uma só carne, diante de Deus, diante da cultura, diante da sociedade, e assim por diante. E aí então, essa videira vai trazer filhos. Aqui eu vou trazer um alerta, alguns vão brigar comigo, não fiquem bravos comigo. Muitas pessoas se casam e não podem ter filhos. Não podem por questões biológicas, às vezes até psicologicamente, não é? Eu já acompanhei vários casos de mulheres que não tinham filhos, adotam, e aí acontece o quê? Imediatamente depois engravidam. Então você sabe que existe aí um componente psicológico nesse processo, não é? Que agora, cuidando de uma criança, essas mulheres facilmente engravidam. Às vezes tem assim uma fileirinha de filhos rapidamente, não é? Então existem esses componentes. Então tem gente que não pode e não consegue ter filhos. Entretanto, o casamento, ele é dom e dádiva de Deus para que nós tenhamos filhos. E aí é que eu falei que tem gente que não vai gostar do que eu estou dizendo. Porque tem gente que se casa para não ter filhos. Queremos desfrutar da bênção do casamento e queremos desfrutar da bênção da sexualidade sem ter filhos. Quero convidar você a repensar isso na sua vida. O mandamento da Escritura é muito objetivo. O mandamento da Escritura é muito claro. O mandamento é muito direto. Crescei e multiplicai-vos. O Senhor nos chamou a termos os filhos, porque por meio dos filhos nós espalhamos a sua imagem ao redor da terra. Então, a esposa videira, depois ele cita a casa, a tua esposa no interior da tua casa. E aí vem esse conceito, essa ideia dessa unidade que nós precisamos ter na nossa casa. Se você é casado e tem filhos, você sabe como isso se desenvolve. Tem coisas que em casa que são mais ou menos como Vegas, não é? Sabe o ditado sobre Las Vegas? O que acontece em Vegas, fica em Vegas, não é? O que acontece lá em casa, algumas coisas ficam lá em casa, não é? Nós criamos uma certa intimidade no nosso lar, que elas são próprias do nosso lar, que elas são próprias da nossa casa, que elas são próprias da nossa vida. Nós temos as nossas piadas internas, que elas nunca poderão ser compartilhadas com ninguém, porque elas são fruto da nossa vivência, da nossa intimidade, da nossa alegria uns com os outros. E isso representa a nossa vida familiar, isso representa a nossa casa, e isso acontece com os nossos filhos. E quando nós lemos no Salmo 127, nós lemos no Salmo 127 o quê? Herança do
Senhor são os filhos. Os filhos vêm de Deus. Eles não são acidente biológico meramente. Eles são dados por Deus para que nós tomemos conta deles. E aqui vem uma lição muito importante. Não crie os seus filhos para você mesmo. Os seus filhos, eles precisam ser criados para o Senhor. Eles são criados para Deus, porque eles são herança de Deus. Se você criar os seus filhos para você mesmo, você vai se frustrar. Você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades. Porque eles são do Senhor. E eles vão sair para esse mundo para servir ao Senhor. Esse deve ser o seu desejo. Quem aqui quer ter filho missionário? Levanta a mão. Olha, tem um, não é? A gente não cria mais os filhos para o Senhor. A gente cria os nossos filhos para quê? Para eles serem o quê? Bem-sucedidos. Nós criamos os nossos filhos para que eles sejam gente importante. Nós devemos criar, e veja bem, isso aqui é uma uso da ilustração. Nossos filhos podem ser missionários em qualquer lugar que eles estiverem. O problema é que se você criar os seus filhos para que eles sirvam só a você, e para que eles sirvam só a eles mesmos, vocês não vão encontrar alegria e gozo nos seus filhos. A minha maior alegria é ver os meus filhos andarem no Senhor e andarem ao Senhor, servirem ao Senhor. Que eles sirvam ao meu Deus. Que eles sirvam ao meu Senhor para a glória desse meu Senhor. Que eles sirvam à igreja de Cristo. Que eles sirvam ao povo de Deus. Que eles sirvam à evangelização do mundo. Que eles sirvam à evangelização do vizinho. Mas que eles sejam servos sempre desse Senhor. Cada vez que eu estudo um texto assim e tenho só uma palhinha para falar sobre filhos, eu fico me remoendo por dentro, pensando, eu preciso dar um curso sobre educação de filhos. Eu preciso dar um curso, não é que eu seja expert, eu já contei essa história para vocês, né? Acho que já. Quando o Avner fez 2 anos de idade, eu estava com um manuscrito do meu livro sobre como educar filhos pronto. Aí nasceu a Nina. E eu precisei jogar fora. Porque cada filho nasce de um jeito. E a gente acha que aprende essas coisas e, na verdade, criar filhos tem um segredo só, querido. Chama-se graça de Deus. Chama-se graça. Só que essas coisas da graça de Deus, Deus é tão gracioso que Ele nos permite compartilhar com os outros. Eu me lembro uma vez, também já contei essa história para vocês, se vocês não lembram, a culpa é do pecado do esquecimento. Teve uma época em que os meninos estavam crescendo, eram só eu e Denise aqui em São Paulo. Não tínhamos família. E aqui, um detalhe interno, não é? Cleudi foi babá das nossas crianças, viu? Excelente babá, tá? Quando a gente precisava ir no cinema, a quem recorríamos? Cleudi, tá vendo? Teve um dia, na reunião do conselho da igreja, estavam reunidos os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, e aí fomos orar uns pelos outros. E aí, qual o motivo de oração? Qual o motivo de oração? E eu me lembro de ter virado para os presbíteros, colegas, e dizer assim: irmãos, pelo amor de Jesus, me dá cola. Eu preciso aprender a educar os meus filhos. Vocês já tiveram seus filhos, eles já estão, me deem cola. Eu não sei fazer. Percebam a importância da comunidade, da família, da fé na educação dos filhos. Por muito pouco tempo a gente viveu com os nossos familiares. Nesses 28 anos de casado, nós vivemos perto da nossa família, talvez 4 anos, 5 anos. Quantos? Só 3? Só 3 anos. O resto foi tudo sozinho. Sabe quem nos ajudou? Cleudi. A família da fé, queridos. O povo de Deus.
Eu quero ver o martelo correndo aqui ou em outro lugar onde essa igreja se reunir. Eu quero aprender a amar essas crianças. Eu quero abraçá-las, eu quero beijá-las como família, como filhos do Senhor que eles são, junto com vocês. É nossa tarefa, é nosso papel. Esse foi o compromisso que nós fizemos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos incentivá-los. Nós precisamos colocá-los para frente. Nós precisamos dar exemplo como família da fé, queridos. Isso é tão importante. O tempo já foi. Mas eu vou contar mais umas histórias para vocês. Quando os meninos eram pequenos, nós fizemos um compromisso. Nós nos comprometemos que nós nunca íamos deixar, não é que a gente não falasse, mas que nós nunca íamos deixar os nossos filhos ouvirem da nossa boca qualquer menção negativa a qualquer líder da igreja. Qualquer. Não é que de vez em quando a gente não fosse lá para o quarto e falasse assim, nossa, hoje aquele irmão fez tal coisa, hoje foi... A gente faz os comentários, não tem como fugir deles. O problema é a cultura. Quando você chega e fala mal de qualquer irmão da igreja, já é ruim o suficiente. Não devia. Mas quando você fala mal diante dos seus filhos, sabe o que você faz? Você destrói para eles o corpo de Cristo. Você destrói as lideranças espirituais sobre a vida deles. Você destrói essa autoridade sobre a vida deles. Eles não vão aprender a respeitar essas pessoas. Eles não vão aprender a amar essas pessoas porque você não faz. Aprenda isso. Uma lição simples, básica. Mais uma história. Nós íamos viajar e o Avner tinha um campeonato de futebol. E ele ia ficar. E para poder participar do campeonato de futebol, ele ia dormir na casa do pastor colega. E esse Avner estava nervoso aquele dia. Pai, vamos embora, pai. Avner, por que você está tão nervoso? Ele virou para mim e falou assim, pai, hoje eu vou dormir na casa do pastor. Eu virei para ele e falei assim, filho, você dorme na casa do pastor todo dia. Mas aquele colega era pastor para a vida dele. Percebem a importância disso? Amem os seus filhos, amem a igreja, amem os seus líderes, honrem os seus líderes. Não estou dizendo para me honrar não, queridos. Mas honrem ao Senhor por causa dessas coisas. E vocês verão frutos na vida dos filhos que são herança do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que Deus abençoa. Então, é a bem-aventurança, o bem-aventurado na Escritura, a casa bem-aventurada, e rapidamente vou terminar com o povo bem-aventurado. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. E veja a paz de Israel. Sião, Jerusalém e Israel. A nação, a capital e o templo. As três coisas abençoadas. A cidade de Deus. O povo de Deus. E a morada de Deus. Como é importante o povo de Deus na criação dos nossos filhos. Nós não vivemos numa nação cristã. Nós temos alguns valores ainda que perduram do cristianismo no nosso país. Mas existe dentro do Brasil um povo de Deus, e ele está aqui diante de mim agora, que é chamado de família de Deus, que é chamado de casa de Deus. Ame esse povo, ame a sua igreja, ame a sua comunidade, coloque os seus filhos e faça-os crescer na graça no meio desse povo. É por isso que a gente batiza os nossos filhos. É nessa confiança
que nós queremos vê-los crescer nessa graça, nessa misericórdia de Deus. E se Deus tem um povo dentro do Brasil, esse povo é a igreja de Cristo, é a igreja do Senhor, é a casa do Senhor. Somos nós que fomos chamados como exemplo da sua fidelidade para abençoar o povo no qual Ele nos colocou. E assim, queridos, nós precisamos viver como homem, como casa e como povo que somos. O que a gente precisa fazer então? Primeira coisa, temor é uma coisa aprendida. É interessante, lá em Deuteronômio 6 nós lemos: leiam essas palavras, leiam para os seus filhos, isso vai trazer ao coração deles o quê? Temor. Eduque os seus filhos longe da palavra de Deus. Priorize na sua vida tudo que você quer priorizar. Priorize o seu trabalho, priorize as suas férias, priorize a sua chácara no fim de semana, priorize o seu descanso. E você colhe os frutos no futuro. Eu já falei isso para vocês, vou voltar. Gente, dia do Senhor não tem férias. No dia do Senhor você deve estar junto com o povo de Deus. Ah, pastor, mas eu vou tirar férias da igreja. Da igreja você pode até tirar, da sua igreja local. Se você for para outro lugar, você vai à igreja. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo simples para você. Você não vai ensinar para os seus filhos o valor da comunhão dos santos. Então você está lá na boa, aquelas férias gostosas, aquele negócio lá na praia, etc e tal. E os seus filhos vão crescer, nas férias eu não preciso. Depois você arruma algumas coisinhas para fazer em alguns fins de semana que são importantes, afinal descanso é importante, ninguém é de ferro, não é isso? E aí quando seus filhos chegarem na adolescência, e você não tiver mais como pegar eles assim, como a gente faz assim, senta dentro do carro, quem manda aqui sou eu, e eles disserem assim, eu não quero ir. E você vai dizer para ele assim, você tem que ir. Ele pode até não pronunciar, mas lá no coração ele vai pensar assim, hipócrita. Porque você não me ensinou isso durante a minha vida. Você me ensinou que isso era opcional. Que na maioria das vezes era até conveniente ir, mas nem sempre. Percebem? Como são as nossas lutas? São lutas, queridos. Eu sei que vocês a têm, eu sei que alguns já passaram por elas, alguns vão passar. Nada é irremediável. Graça é uma coisa que cobre. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando nós nos reunimos aqui, nós nos submetemos à palavra de Deus. Até na hora que o pastor fala uma coisa, você fica com raiva dele. E pode ser que tenha alguns aí bravos comigo agora. O senhor está se metendo em áreas que o senhor não devia se meter, viu, pastor? Até nas minhas férias? Mas são lições simples. O dia do Senhor, nós devemos construir a nossa casa em torno dele. Nós devemos edificar a nossa vida em torno desse dia. É pela reunião do povo de Deus, submetidos à palavra de Deus, que Cristo nos alimenta e Cristo alimenta os nossos filhos. Segundo, desenvolva obediência. Como eu queria ter a varinha mágica de fazer filhos obedientes de um dia para o outro. Ontem eu era desobediente, hoje ele é obediente. Se uma surra resolvesse tudo. Mas hoje a gente não pode nem falar em surra. Se eu disser aqui que eu usava a vara com os meus filhos, eu posso ser preso. E hoje os pais cristãos têm essa dúvida. Pastor, a gente pode disciplinar os filhos com vara? Mas a psicologia não nos ensina tal coisa. Eu li no Google, eu vi na Folha de São Paulo. Gente, olha para a palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus.
Eduque os seus filhos para o desenvolvimento da obediência. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a ser obediente. Eu preciso aprender a ser obediente todos os dias. Então, persevere, não se desanime, porque nós precisamos construir uma vida de santificação, com lutas, com tropeços, com quedas e com erros. Terceiro, aprenda a agradecer pelo seu trabalho. Aprenda a desenvolver na sua vida contentamento. Se você perceber, faça um trato com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com quem vive com você, ok? Diga assim, olha, se eu começar a reclamar demais, me alerta. Sabe por quê? Porque quando a gente entra numa onda de descontentamento, a gente não percebe. É por isso que família é importante, para nos ensinar isso. Aprenda a viver em paz com Deus, no lugar onde Deus te colocou. Quarto, cuida da sua casa, querido. Assuma seu papel. Se você é esposo, Deus te chamou para ser pastor da sua casa. Se você é esposa, Deus te chamou para ser a mãe de filhos e cuidar dos seus filhos. E nós temos as nossas idolatrias. Eu me lembro uma vez, eu falei num encontro de jovens casais, e várias mães ali, com condição financeira tranquila de desenvolver a sua vida, não é? Maridos jovens, mas bem-sucedidos, mas todas as mães ali estavam envolvidas com as suas carreiras. Sabe o que estava acontecendo? Os filhos eram criados por terceiros. Eu sei que às vezes a gente tem condição difícil, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer manter o quê? Um padrão de vida, na hora que é a hora de educar os filhos, na hora que é a hora de cuidar deles. E aí a gente se mata no trabalho, e aquela preciosa palavra do apóstolo Paulo sobre as mulheres, que fala da missão de mãe, fica para trás. Quando ela fica para trás, a casa sofre. E por último, queridos, Deus constituiu um povo para si mesmo, o Israel de Deus. É aqui que nós devemos ter paz. Nós precisamos ser uma comunidade de paz. Significa que a gente não vai ter briguinha, que a gente não vai ter uma coisa aqui, outra coisa ali. Todas essas coisas na vida da comunidade, elas precisam ser resolvidas. Deixa eu falar isso para vocês. Às vezes eu vou a algumas igrejas mais velhas, e o problema nessas igrejas mais velhas é que as pessoas vão crescendo nessas igrejas, elas vão tendo problemas com as outras pessoas, e elas vão fazendo o quê? Ao invés de resolver, elas fazem o quê? Elas se separam. E aí, no dia da ceia, hipocritamente, eu vou falar para vocês isso, hipocritamente tomam o mesmo sangue e comem do mesmo corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se hipocrisia. Mas isso acontece nas nossas igrejas antigas, velhas, nas quais nós não tomamos cuidado com essas coisas. É aí que nascem os escândalos. É aí que nasce a discórdia, é aí que nasce a divisão, e é nesse ponto que as igrejas começam a morrer. Comunidades vivas resolvem os seus problemas. É por isso que o texto diz, como? O Senhor te abençoe desde Sião, para ver a prosperidade de Jerusalém, para ver os filhos dos teus filhos, para que haja paz. Paz. Somos o Israel de Deus, no qual devemos viver em paz. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do universo
e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela palavra de Deus.